1 Reis 16. A profecia de Jeú contra Baasa. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, o filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te exaltei do pó, e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e feito o meu povo Israel pecar para me provocar a ira com os seus pecados, eis que removerei a posteridade de Baasa, e a posteridade da sua casa, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer nos campos, as aves do céu comerão. Ora, o restante dos atos de Baasa e o que ele fez e o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim Baasa dormiu com os seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, o seu filho, reinou em seu lugar. E também pela mão do profeta Jeú, o filho de Hanani, veio a palavra do Senhor contra Baasa e contra a sua casa, justamente por todo o mal que ele fez à vista do Senhor, ao provocá-lo a ira com a obra das suas mãos, ao ser semelhante à casa de Jeroboão, e porque ele o matou. O reinado de Elá, de Israel, a conspiração de Zinri. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, o filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza 2 anos, e conspirou contra ele o seu servo Zinri, capitão da metade das suas carruagens, e ele estava em Tirza, embriagando-se na casa de Arsa, o mordomo da sua casa em Tirza, e entrou Zinri e o feriu, e o matou, no 27º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, quando ele começou a reinar, tão logo se assentou no seu trono, ele matou toda a casa de Baasa, não lhe deixou nenhum que mija contra a parede, nem da sua parentela, nem dos seus amigos. Assim Zinri destruiu toda a casa de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, a qual ele falou contra Baasa por intermédio de Jeú, o profeta, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, o seu filho, pelos quais eles pecaram, e pelos quais ele fez Israel pecar, ao provocar o Senhor e Criador de Israel a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Elá e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? O reinado de Zinri, de Israel. No 27º ano de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, a qual pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou e também matou o rei, porquanto todo o Israel fez de Onri, o capitão do exército, rei sobre Israel naquele dia, no acampamento. E Onri subiu de Gibeton, e todo o Israel com ele, e cercaram Tirza. E sucedeu, quando Zinri viu que a cidade estava tomada, que ele adentrou ao palácio da casa do rei, e queimou a casa do rei em cima dele com fogo, e morreu, por causa dos pecados que cometera ao fazer o mal à vista do Senhor, ao andar no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometeu, ao fazer Israel pecar. Ora, o restante dos atos de Zinri e a traição que ele cometeu não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? O reinado de Onri de Israel? Depois o povo de Israel foi dividido em 2 partes. Metade do povo seguiu Tibni, o filho de Ginate, para fazê-lo rei, e metade seguiu Onri. Todavia, o povo que seguiu Onri prevaleceu contra o povo que seguiu Tibni, o filho de Ginate. Assim Tibni morreu, e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel 20 anos. 6 anos reinou ele em Tirza. E ele comprou de Semer o outeiro de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no outeiro, e chamou o nome da cidade, a qual ele edificou Samaria, segundo o nome de Semer, proprietário do outeiro. Onri, porém, operou o mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os que estiveram antes dele. Porquanto ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, o filho de Nebate, e no seu pecado, com o qual fez Israel pecar, para provocar o Senhor e Criador de Israel a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Onri, os quais ele fez, e o seu poder que ele mostrou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim Onri dormiu com os seus pais e foi sepultado em Samaria,
e Acabe, o seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel, e no 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, o filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e Acabe, o filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe, o filho de Onri, fez o mal à vista do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal, e o adorou. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. E Acabe fez um bosque, e Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele para provocar o Senhor e Criador de Israel à ira. Nos seus dias, Riel, o betelita, edificou Jericó. Ele lançou a sua fundação em Abirão, o seu primogênito, e colocou os seus portões em seu filho mais moço, Segube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, o filho de Num.